que é uma notícia pesada, tá? Vamos ver essa reportagem que está no UOL também, veio da nossa parceira internacional, a agência France Press, a AFP, está aberta aqui no telão a reportagem. Coloca ela aqui para a gente dar uma olhada, né? Sobre aquele caso terrível na França, o caso chocante de estupros na França pode mudar o que é consentimento na lei, que tem isso, né? Existem muitos lugares que não definem exatamente o que é o consentimento para relações sexuais. E esse caso traz à tona novamente na França essa discussão. Nenhum dos acusados sobre esse estupro, né, que envolve aí o marido dela, enfim, que a história é que o marido acabou dopando ela e a forçando a ter relações sexuais sem o consentimento dela com outros homens, né, que ele chamou para esse momento de abuso, né, de um estupro coletivo. Ela disse que nunca deu... Nenhum dos acusados até agora falaram para o tribunal no sul da França. Eu estou vendo aqui também que alguns réus se esconderam atrás do consentimento por procuração. Como explicou o presidente do tribunal lá na França, destacando que a questão do consentimento é central nesse julgamento, porque como o marido deu permissão ao homem, ele pensou, nas palavras dele, que a mulher concordaria também. O depoimento dos acusados, de todos eles, se parecem e também ali tem o mesmo padrão determinado pelo ex-marido. Ir à casa do casal à noite, tirar as roupas na cozinha e aquecer as mãos antes de entrar silenciosamente no quarto para não acordar a vítima. Em nenhum momento, segundo os vídeos encontrados no computador do réu, os agressores tentaram estabelecer contato com ela para garantir o consentimento. E aí, sem consentimento é estupro, né? Paradoxalmente, o organizador dos ataques, o Dominique Pelicot, tornou-se acusador durante o julgamento, garantindo que todos sabiam da situação. Sem consentimento é estupro, declarou ele no dia 17 de setembro. Bom, o caso é muito complexo e a Cris Phoebe acompanha de perto essas situações todas e vai nos ajudar aqui a entender um contexto um pouco diferente do Brasil, mas aqui no Brasil também há muita confusão na análise de casos de violências contra a mulher, né, Cris? Ainda tem aquelas pessoas que pensam, mas a mulher não provocou, mas ela consentiu, quer dizer, ela começou permitindo aquela relação sexual, mas depois ela não quis mais, mas aí como ela deu sim, tá liberado fazer, complementar e finalizar a relação sexual sem o consentimento a partir do momento que ela disse não. Na Espanha também teve um ponto de virada, né, do sim é sim, acho que é esse o nome da campanha. O que você me diz, Cris? Boa noite. Não estou ouvindo a Cris, Feliz de será que estar é só aqui? apesar. É só Não, aqui sim, agora eu ouvi, Cris. é só Era alguma aí? coisa aqui. Boa noite para você. Mas eu quero que você me ouça. Boa noite, Diego. Boa noite a todas e a todos. Obrigada pelo convite de novo. Diego, o que você falou realmente é quase uma confusão legal. Em cada país está lidando com isso de uma forma. A Espanha mudou recentemente, sim, a lei e criou essa lei do sim é sim, que demanda, qualquer ato sexual demanda esse sim ativo, né? O sim entusiasmado, como se diz. O que também não é considerado por boa parte das advogadas que trabalham com violência de gênero como um critério suficiente, porque mesmo quando há o sim, a gente tem que avaliar se esse sim ele é livre. Para o consentimento ser válido e legítimo, ele precisa ser livre de ameaça, de coação. Então, por exemplo, uma mulher que fala sim para o seu marido porque tem medo de ser violentada caso diga não, ou expulsa de casa, ou uma mulher que fala sim para o seu chefe com medo de perder o emprego, nenhum desses sims deveria ser válido, deveria ser considerado válido pela justiça, não é um consentimento livre. E a gente tem visto, né, Diego, mudanças nas legislações pelo mundo, no Brasil também, que acontecem a reboque dos grandes e emblemáticos casos. Esse caso da Gisele Pelicot, que infelizmente é conhecido pelo nome dela e não pelo nome do agressor, que é o Dominique Pelicot, seu marido por mais de 50 anos, pai de seus filhos, avô de seus netos. Esse caso que ficou conhecido com o nome dela, porque ela decidiu retirar o sigilo e se expor para servir de exemplo justamente para as mulheres não terem vergonha dos crimes que elas sofrem. É um caso muito violento. Como você estava contando, o marido da Gisele, então marido, agora ex, drogava ela, dava medicamentos para ela dormir, apagava ela de forma
que ela fosse estuprada sem poder reagir. E aí ele convocava por meio de sites, ele oferecia o corpo da esposa e convocava homens, clientes dele, para irem lá individualmente estuprá-la. E aí, são mais de 50. A polícia detectou porque, além de tudo, ele gravava, ele tem registro em imagens desses crimes. A polícia fez uma ampla investigação e está processando aí 50 homens. Pode ser que haja mais, mas 50 homens estão sendo processados. E uma pequena parcela desses homens admite o estupro. A maior parte deles alega, isso que a gente estava discutindo aqui no começo, é o que você estava lendo, Diego, alega que havia consentimento por procuração, como se isso fosse possível, numa ideia absurda e errada de que o corpo dessa mulher pertence ao marido, né? Há muitos homens, hoje em dia, apesar de estarmos aqui em pleno 2024, muitos homens ainda acreditam que os corpos das mulheres que se casam com eles pertencem a eles. Então, os Ô, homens Cris. que estupraram a Gisele... Oi, Não, Diego, desculpa, diga. eu cortei seu raciocínio. Eu queria te falar porque é França, né? Na França, eu, ignorante que sou, tenho uma visão de que lá na França as coisas, né? As pessoas têm mais uma evolução, uma mente, uma mentalidade um pouco mais atualizada, mas parece que é ignorância mesmo, né? Diego, a misoginia está no mundo inteiro, né? Cada país tem mais ou menos leis de liberdade que garantem a liberdade e a dignidade sexual das mulheres, mas poucos países no mundo servem realmente de exemplo. Não existe, né, um país realmente com equidade de gênero. Tem aqueles, por exemplo, os países nórdicos que têm uma licença paternidade maior, que procuram regras mais rígidas até na política de equilíbrio de gênero, mas mesmo que aconteça isso, a misoginia está muito entranhada, né? Essa sociedade que cria já meninos para serem viris. Você vê, Diego, que mesmo nos debates, quando a gente fala de machismo, um homem diz para o outro, você tem que ser homem, você tem que mostrar hombridade. A gente usa no nosso vocabulário expressões, mesmo sem perceber, que denotam o machismo a que todos, né, com que todos somos educados, Diego. Então, cada país, sim, está mais ou menos avançado na legislação contra os crimes sexuais. No caso da França, como no Brasil, não existe na lei definição de consentimento. Então, essa discussão que eu estava fazendo aqui antes, do que é o consentimento válido e quando ele pode ser considerado legítimo, por exemplo, o marido não pode dispor do corpo da esposa, por isso que existe estupro marital. O marido não pode fazer o que ele quiser com a esposa sem ela dizer sim, sem ela querer. E esse sim tem que ser livre de coação, de pressão. Então, só que não existe isso na lei. Então, na lei brasileira, por exemplo, a estupro é mediante violência ou grave ameaça. O que é violência ou grave ameaça? Cada legislador, cada juiz vai decidir. Então, fica realmente aberto, tem um flanco na legislação, Já foi como na pior, né, legislação Cris? francesa. Antes o estupro era com penetração apenas, só com a penetração. E aí você está aqui, pênis, vagina, que era considerado estupro, certo? Aí depois foram mudando, não que tenhamos avançado muito, mas avançamos um pouco. A gente está avançando. Antes tinha que ter conjunção carnal, depois qualquer ato libidinoso sem o consentimento. A gente tem divisões, por exemplo, a coisa de passar a mão na bunda ou forçar um beijo. Aí a gente fez a lei só em 2018 de importunação sexual. A gente vai fazendo as leis conforme a gente vai detectando a demanda das mulheres e conforme a gente mesmo educativamente vai falando dos nomes das violências, né, Diego? A gente está evoluindo como sociedade, acho que a gente está no meio de uma revolução mesmo, que é uma pressão muito grande das mulheres pela garantia mínima, né, pela sua dignidade sexual, né, Diego? Que não é assim, direitos humanos, né? Uma coisa meio Exatamente. básica, mas a gente ainda Exatamente. está evoluindo.